Boa noite para todo mundo. Que alegria estar aqui mais uma vez. Oi, Gisele, dando um tchauzinho. Estamos em maio, no nosso quinto compartilhando a minha prática, ano 2 do ano de 2024. O que que é isso? É um projeto que nasceu lá no nosso grupo de supervisão, onde eu desafiei as meninas para que cada mês uma delas possa trazer um tema, um caso, né, de sucesso, e eu sempre brinco dizendo que pode ser de insucesso também, porque a gente aprende muito com os nossos insucessos, né? Para que a gente possa conhecer, sentir, experimentar, confirmar, comprovar o que essa abordagem fantástica chamada EMDR faz na nossa prática clínica e na vida dos nossos pacientes. E hoje, mais uma vez, volta aqui para nós, né, Regina Luiz Simões Robertson, trazendo um tema bem curioso. Mioma e MDR, como assim? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? MDR trata a psique, mioma é uma queixa ginecológica. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou passar para você, Regina, para que você possa se apresentar, certo? E já em seguida nos trazer essa história aí que eu estou aqui curiosíssima para saber o caso dessa paciente. Eu acho que as meninas também, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois também. Seja bem-vinda, querida, e mais uma vez, Muito muito bom. obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco aqui, mais esse compartilhando a minha prática. Muito obrigada. Boa noite, Edneide. Boa noite a todas as colegas que estão aqui também, né? Sejam bem-vindas, todas as pessoas que irão assistir esse vídeo depois, né? Em um outro momento. Quero reforçar aqui o meu agradecimento à Edneide por essa oportunidade que ela sempre nos disponibiliza, né? Assim, além de todo o conhecimento que ela passa para a gente, né? Então, assim, só gratidão. Ontem até estava conversando a Dineide com uma colega de outra área, eu a convidei para participar, ela está bem interessada no MDR, e eu dizia para ela que aqui a gente tem acolhimento, a gente tem espaço, né, nos seus grupos, assim, para a gente falar das nossas dificuldades, das nossas vulnerabilidades, e com uma certa segurança, né? Porque a gente se sente acolhido. E você ainda cuida das nossas feridas, né? Com seus projetos aí, nos ajuda a superar os nossos traumas, nossas dificuldades. Oh, querida, Então, muito só obrigada. gratidão Muito mesmo, obrigada. né? Só gratidão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é MDR, porque às vezes a gente compartilha o vídeo e as pessoas ficam meio perdidas, né? Tá, inclusive, aquele primeiro vídeo eu compartilhei com algumas pessoas e eles pediram para explicar um pouco mais, né? Então, o MDR foi desenvolvido, né, por Francine Shapiro, é uma estudante de pós-graduação de psicologia, e ela percebeu que, enquanto ela caminhava pelo parque, ela sentiu que houve uma alteração, uma mudança, né, nos pensamentos, nos sentimentos perturbadores que ela estava sentindo. E ela ficou maravilhada, tentando entender o que tinha acontecido, e ela percebeu que durante o caminhar, né, pelo parque, ela fez alguns movimentos com os olhos e ela passou a aperfeiçoar e pesquisar mais a respeito disso, entendeu? E que isso poderia se tornar, né, uma abordagem, foi pesquisando, a princípio, trabalhando com pessoas tinham passado por traumas bem intensos, né, como veteranos de guerra, e foi consolidando essa abordagem, e hoje nós temos essa maravilha, né, que nós podemos trabalhar com todos os problemas de saúde, inclusive, né, estou aqui falando, como você reforçou, né, Adneide, sobre um problema físico, né, que aparentemente parece que não tem nenhuma uma relação, né, mas eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, eu costumo dizer que é uma abordagem efetiva, né? O MDR é uma abordagem efetiva que promove resultados surpreendentes e duradouros, né? É uma sigla em inglês, onde o E significa olhos, o N movimento, o D dessensibilização e o R reprocessamento, né? E qual é o objetivo? É dessensibilizar e reprocessar as experiências emocionais traumáticas e dolorosas, né, através da estimulação da área subcortical do cérebro, essa área aqui de trás, né? Eu gosto muito da explicação da Dineide, que ela é bem prática, bem objetiva, né? Então, tem a parte
frontal, né, que é a parte mais cognitiva, e aqui atrás é que a gente guarda as nossas emoções, né? Então, nós reprocessamos as emoções que ficam armazenadas nessa área do nosso cérebro desde a nossa concepção, né? Então, desde que nós fomos concebidos, nós já estamos sujeitos a passar por alguma situação traumática e a gente reprocessa, se for o caso. Então, o nosso cérebro, ele tem a função de resolver problemas. E a Esli fala disso, né, num dos livros dela. Eu procurei, tentei achar aqui onde que ela fala sobre isso, mas eu lembro que eu li. Ela fala, né, sobre essa função que o nosso cérebro tem de resolver problemas. Então, nós temos o modelo PAI, que é o modelo, né, o processamento adaptativo de informação, que processa, né, que tem a função de processar, metabolizar e distribuir as informações, as emoções, sensações físicas e cognições e redes neurais associativas. Então, enquanto nós dormimos e atingimos o estado do sono REM, os nossos olhos se movimentam de um lado para o outro e esse movimento promove o processamento, né, e a metabolização das informações em redes neurais que já possui uma base estabelecida para integrar essas informações. E quando acontece uma experiência traumática, esse modelo trava e o cérebro descarrega, né, esses conteúdos em redes neurais dissociativas. E esse conteúdo armazenado de forma disfuncional representa metaforicamente um lixo que precisa ser removido por meio da estimulação bilateral. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente dá uma forcinha, né, para o cérebro, para ele fazer aquilo que ele não conseguiu por conta dos traumas, né, da intensidade dos traumas. Então, vamos falar do corpo como um sistema integrado, né? Como a gente trabalha, né? Como que a gente consegue êxito, resultado, né? Num processo como esse, né? De um mioma uterino através de uma abordagem psicoterapêutica, né? Psicoterápica. Então, é que o nosso corpo é um sistema integrado, não dissociado, né? Por muitos anos estudava-se as partes, né? E hoje a gente vê aí a medicina integrativa crescendo muito, porque ela vê o todo, né? Trabalha o todo. E o MDR é também, né, um método, uma abordagem, né? Um método não, uma abordagem integrativa. Além de integrar outras abordagens, né, algumas informações de outras abordagens, também vê o todo, vê o ser humano, né, como uma totalidade. E eu escolhi aqui, né, algumas frases, né, de algumas pessoas renomadas aí, algumas referências que nós temos que falam sobre isso, né, para, de certa forma, subsidiar o que a gente está falando, né? Então, uma frase é: o que está no corpo está no cérebro, o que está no cérebro está no corpo. O corpo e o cérebro são interconectados e inseparáveis. Essa é a fala de David Grant, né, o criador do Brain Spotting. Quando o cérebro está bem, o corpo está bem. Quando o cérebro está ótimo, você tem saúde mental. Quem falou isso é a Franciele Maftoum, né? Uma neurocientista que também está se destacando bastante. Eu sigo ela, eu gosto muito já fiz alguns cursos com ela, gosto muito também de estudar a neurociência. E quando a gente estuda a neurociência, a gente vê quanto a neurociência valida o MDR, né? Porque está tudo relacionado. Um considerável número de experiências adversas na vida pode ser a base patológica, devido ao seu impacto emocional. Mesmo em vivências de situações humilhantes na escola primária, o impacto pode ser emocionalmente devastador, com efeitos duradouros sobre a saúde emocional e física. Essa é uma fala da Francine Sapini, né, no livro EMDR. Então, o trauma, ele tem os seus efeitos, e eu acho muito importante a gente considerar isso aqui para o nosso público que vai estar assistindo, porque para nós é tão comum, né, a gente que trabalha com MDR, é tão comum a gente falar sobre trauma, considerar o trauma, mas a gente percebe que nem todas as pessoas, principalmente quem não tem a formação que nós temos, né, desconsidera muito isso, principalmente na rede pública, né? Às vezes a gente fala de trauma, do impacto do trauma, e as pessoas às vezes até discordam. Certa vez eu conversando com uma moça, uma farmacêutica, ela falou que não existia evidência nenhuma de que o câncer ou outras doenças tenham relação com as questões emocionais. Então, há um desconhecimento e, por conta disso, nós temos muitas pessoas sofrendo, né? Muitas pessoas que estão sofrendo, que não estão sendo atendidas aí nas suas necessidades. Então, aqui também algumas
falas, né? Aprendemos que o trauma não é apenas um fato que ocorreu no momento do passado, é também a marca que essa experiência deixou na mente, no cérebro e no corpo. Marcas com consequências duradouras na maneira como o organismo humano consegue sobreviver ao presente. É o nosso glorioso Van der Kolk, né, que fala isso no seu livro O Corpo Guarda Suas Marcas, né? Então, em vez de um evento impactante, o trauma crônico vem da exposição prolongada a situações e pessoas prejudiciais. Viver sob sítio durante uma guerra, sofrer abuso sexual constante quando criança, aguentar preconceito e racismo, etc. O trauma nos torna pessoas diferentes sem que compreendamos a extensão ou o risco ou mesmo os danos. Paul Conte, né, fala sobre isso também no livro que ele retrata essa questão do trauma. E o nosso querido Gabor Maté, né, ele conceitua o trauma como uma ferida psíquica que te endurece psicologicamente e então interfere na sua capacidade de crescer e se desenvolver. Trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você com resultado do que aconteceu com você. Trauma é aquela cicatriz que torna você menos flexível, mais rígido, com menos sentimento e com mais defesa. E com muita reatividade também, né? E nós temos também, né, o estudo, né, de experiências adversas na infância, que a gente trabalha muito, que inclusive é uma ferramenta que a gente usa para identificar, né, quais são as principais experiências adversas que comprovadamente, né, afeta a saúde e é uma das principais causas, né, de morte, inclusive, né, foi constatado cientificamente, um dos principais, sendo o trauma uma das principais causas de morte de crianças nos Estados Unidos, certo? E eu sou estudiosa da medicina germânica, né? Eu descobri a medicina germânica porque eu sou bem curiosa e eu tenho uma cunhada que está passando por um processo de saúde e ela descobriu na medicina germânica uma forma de ajudá-la a enfrentar o problema e me sugeriu fazer, né, o curso, e eu fiz o curso, gosto muito e pretendo, inclusive, oferecer um curso para psicólogos, né, para a gente fazer a junção, né, dos conceitos da medicina germânica para ajudar a gente a identificar, né, os principais traumas que levam as pessoas ao adoecimento. É um sonho que eu tenho e eu creio que logo, no médio tempo aí eu consigo, né, médio prazo eu consigo apresentar isso para vocês. Então, o conceito da doença para a medicina germânica é como um processo natural em que o corpo passa para... desculpa, é um processo natural que o corpo passa para manifestar o efeito do impacto de um conflito, um trauma, que eles chamam de DHS, né? Que representa uma ameaça à segurança ou à própria sobrevivência do indivíduo. Trata-se de um programa especial e inteligente da própria natureza, pois é uma reação natural e automática do próprio organismo. Então, o Dr. Hammer, né, ele investigou mais de 40 mil casos de pessoas com qualquer tipo de doença e ele constatou que em todos os casos, sem exceção, o adoecimento físico e mental havia se manifestado após a experiência de algum tipo de trauma. Muita gente, né? 40 mil pessoas e todos, sem exceção. Infelizmente, né, a medicina germânica ainda não é validada, né, pelos conselhos de medicina, mas é uma pena. Então, o trauma é um choque agudo, né, segundo a medicina germânica, dramático, vivido em solidão, que atinge de forma simultânea os 3 níveis do organismo. Então, atinge a psique, através de pensamentos repetitivos, recorrentes, flashbacks, imagens, aquilo que a gente vê, né? Nós trabalhamos muito com a questão das imagens, né? Que são as memórias que ficam, né, de frente a um trauma, afeta o cérebro, né, e existem evidências científicas, inclusive através de alguns exames, que mostra alguns anéis concêntricos mesmos, localizados em áreas específicas do cérebro. E afeta também automaticamente, né, um órgão que tem um tecido correspondente àquela área física do cérebro que foi afetada, que são os tecidos embrionários, né? Que é o endoderma, o mesoderma e o ectoderma.
Então, qual órgão vai ser afetado depende muito da natureza, né, do impacto, da natureza do trauma. E a integração que eu uso, né, que eu faço da medicina germânica com o MDR é que os critérios da medicina germânica ele favorece a identificação dos conflitos que está por trás dos sintomas, né, ampliando a precisão na seleção dos alvos a serem reprocessados, que é a fase 1 do MDR. E por trás de toda doença existe um conflito ativo, e a natureza desse conflito determina o tipo de órgão que é afetado indiretamente. Aí eu coloquei aqui como exemplo o caso de miomas uterinos. É uma insatisfação ou uma impossibilidade ou mesmo uma negação frente à capacidade de ter ou não ter filhos. Ou seja, ter filhos, eu usei o exemplo, né, da minha paciente aqui, ter filhos representa um processo muito difícil e doloroso. Então, vamos lá agora para conhecer a realidade da minha paciente, que eu estou ansiosa aqui para apresentar para vocês. Então, vamos falar sobre essa paciente. Vou já me antecipar aqui. Essa paciente foi uma das primeiras pacientes que eu atendi após fazer a formação em EMDR. Uma paciente pro bono. Ela foi indicada por um colega e ela ficou em tratamento mais de 2 anos comigo. E eu vou explicar depois para vocês por quê, né? Então, era uma moça de 36 anos, solteira, era a primeira filha do casal, né? Ela tem 3 irmãos por parte de pai e um irmão legítimo, apenas o irmão legítimo, que é 4 anos mais novo do que ela. O pai era viúvo e a mãe queixava que os filhos do marido a incomodavam muito. E isso era motivo de muitas brigas entre os dois. E os pais estavam num conflito muito grande quando engravidaram. E ela nasceu de parto normal, porém muito difícil e com uso de fórceps. Ela disse que nasceu fraquinha, isso é o que a mãe dizia para ela, né? A informação que ela tem, que ela nasceu fraquinha, que ela tinha dificuldade para se alimentar e chorava muito. E que teve que ficar alguns dias no hospital para poder pegar peso. Então, assim, ela já veio, já nasceu, né? Foi concebida e já nasceu com certas dificuldades, certas adversidades aí. Ela soube através dos pais que quando bebê ela chorava muito, muito mesmo, e um dia a mãe colocou ela dentro de um baú e fechou a tampa. E ela ficou lá chorando até o pai chegar do trabalho e retirar ela de lá. Essa foi uma das primeiras coisas que ela trouxe ali quando eu estava fazendo a entrevista. E ela sempre disse, sempre afirmou que ela cresceu ouvindo a mãe falar, enfatizar assim abertamente que ela era uma bebê muito feia e careca. E isso ficou gravado. Ela foi molestada por homens mais velhos do que ela, dos 9 aos 13 anos. E que ela disse, e também, né, tinha a questão dos primos que sempre tocavam no corpo dela e fazia ela tocar, fazer com que ela tocasse no corpo deles também. Os pais tinham um comércio e exigiam muito que ela exercesse algumas responsabilidades de adultos. E ela, desde cedo, começou a desempenhar alguns papéis que geraram muitos conflitos para ela depois, por conta de ser excessivos. Então, ela foi criada sob princípios religiosos muito rigorosos, tinha que usar saia, até na aula de educação física ela tinha que usar saia. E isso lhe causava muito constrangimento e vergonha. A gente até reprocessou isso. Os pais lhe obrigavam a tocar um determinado instrumento, então ela não tinha muito poder de escolha, e ainda ficava fazendo comparação entre ela e uma prima, dizendo que a prima era melhor que ela nunca seria como a prima, então ela vivia esse drama, né, com a família. Ela foi muito ridicularizada também no meio artístico, ela é desse meio, né? Numa banda em que ela tocava, chegou até a desenvolver pânico, porque exigiam muito dela, menosprezavam a capacidade dela, gritavam com ela, uma série de coisas que aconteceram. E ela exerce a profissão de musicista e tem uma realidade hoje financeira razoável.
Enfrentava, né, na época, conflitos muito acirrados no ambiente de trabalho por parte de pessoas que já se relacionavam, com as quais ela já tinha relacionado afetivamente. Então, eu separei aqui as queixas, né? Então, quais eram as queixas delas? Dificuldade para lidar com conflitos no ambiente de trabalho, muitos conflitos, situação de assédio moral mesmo, né? Insegurança para tocar nos ensaios, apresentação em eventos, ela tremia toda, ela ficava com muito receio, ficava muito insegura, e isso perdurou por um bom tempo. E ela se sentia muito vulnerável frente a críticas externas e provocações, principalmente das colegas de trabalho. Sentia muita, muita ansiedade. E eu perguntei, o que desejo da terapia, né? Aquela pergunta clássica. E ela disse assim: ressignificar e superar os traumas, aprender a lidar com demandas diárias, saber administrar situações de conflito no trabalho. E eu vou falar para vocês aqui uma surpresa. Ela não falou sobre os problemas de miomas que ela tinha. Ela não trouxe isso como queixa. Ela não tocou nesse assunto. Eu só soube quando ela teve os resultados satisfatórios. Isso que, assim, que me intrigou bastante, porque as queixas eram essas. E ela já estava, quando ela me procurou, foi próximo ali do período da pandemia, ela já estava com uma cirurgia marcada para fazer a esterectomia. Só que o médico estava fazendo de tudo para convencê-la a não fazer essa cirurgia, porque achava que ela era jovem, apesar dela não querer ter filhos, né? E ela e aí aconteceu a pandemia, acabou desistindo e foi quando ela soube, né, do meu trabalho e me procurou. Então, nem sobre isso ela falou, que tinha cirurgia marcada, não comentou nada sobre isso. Então, tá, qual foi, né, o manejo? Vou falar um pouquinho sobre como foi o trabalho. A fase 1, normal, né? Eu enfatizei bastante o vínculo terapêutico, porque ela tinha muita desconfiança numa pessoa que não. Por conta que ela tinha questões relacionadas a apego, né? Então, ela tinha muita desconfiança, não conseguia confiar nas pessoas. Já tinha tido algumas experiências com psicoterapia, experiências não muito bem sucedidas, né? Então, ela veio, assim, bem ressabiada. E eu tive que criar um bom vínculo com ela. Então, como estava sempre muito ativada e a gente começou, né, não estava dentro da janela de tolerância e eu tive todo o cuidado, né, para acolhê-la e fui trabalhando alguns outros exercícios, relaxamento, meditação, trabalhei pilares da vida, as 3 fontes de recursos, uma série de exercícios para ajudá-la a chegar à janela de tolerância, né? Então, depois, trabalhei vários recursos, memória implícita, protocolo gestacional. O protocolo gestacional dela foi incrível, assim. Todos os reprocessamentos, ela ficava com muita raiva e ela tinha abreações em alguns deles. Então, era muito forte as reações que ela tinha, mas passava. Poucas sessões nós tivemos assim uma sessão incompleta. Geralmente a gente conseguia zerar os SUDs, né, durante o reprocessamento. Bastante exercício de regulação, porque ela era muito brava, né? Assim, ela era bastante nervosa e às vezes agressiva nas palavras, também revidava, né? Quando ela conseguia revidar, ela revidava, ou sofria muito com aquilo e gerava muita raiva, intensificava muita raiva nela. Trabalhei com brain spotting com ela também. Como foram 2 anos de tratamento, então, assim, muita coisa, né? A gente foi trabalhando muita coisa mesmo. Reprocessamos todos os autos relativos aos abusos, e né, sempre vinha muita raiva, mal-estar, às vezes enjoo, tontura. E ela foi assim, uma paciente muito comprometida. Então, tinha vezes que ela fazia sessão no carro, mas ela não deixava de fazer. Então, esse foi um dos aspectos que eu mantive esse tratamento com ela, porque ela fazia de tudo para estar presente, se empenhava, todas as atividades que eu passava para ela fazer em casa, ela fazia, me mandava mensagem, feedback, muito dedicada. Fizemos o protocolo dos circuitos afetivos, né, que eu fiz o curso com a Rita, e ela não conseguia aplicar o protocolo nela. Ela só via escuridão.
Até, inclusive, nós tivemos supervisão com a Rita, né? Eu trabalhei isso na supervisão com a Rita, mas ela não conseguia ver nada, ela só via escuridão, escuridão. E aí eu me lembrei de reprocessar várias situações, né? E uma delas a situação do caixote, que ela ficou lá na escuridão, fechadinha, né? Foi incrível, sabe? Foi bem incrível. Até ela relatou para mim agora recentemente, eu até tinha esquecido, ela relatou algumas coisas que ela falou no dia do reprocessamento, né? Algumas coisas que vieram. Foi bem legal. Trabalhamos o protocolo também, né, das partes internas, o IFS, né, que eu aprendi com a Aline, protocolo Sala dos Troféus. Então, a gente teve, assim, tempo e condições para trabalhar muita coisa. Só que ela sempre tinha umas recaídas em relação à questão do relacionamento com as colegas de trabalho, porque é o local onde ela ficava a maior parte do tempo, né? E ela morava próxima a uma dessas pessoas também que perseguia ela. Daí ela mudou de lugar e hoje ela consegue lidar bastante bem melhor com essa situação. Então, essa foi a situação, né? E agora ela eu pedi para ela responder algumas perguntas, né? Porque como ela não trouxe essa situação para terapia, ela só trouxe quando ela veio com o resultado mesmo, que ela tinha ido no médico e o médico ficou surpreso, né? Ficou muito surpreso com o resultado e perguntou para ela o que que tinha acontecido. E aí ela falou que estava fazendo a terapia MDR e ele, inclusive, esse médico, ela disse que ele tem até uma pós-graduação em Harvard. E ele falou que realmente ela estava fazendo a terapia correta, né? A abordagem correta, que a abordagem MDR é muito efetiva para problemas de mulheres, principalmente problemas uterinos. Eu tentei contato com ele, mas eu não consegui. Eu tentei fazer contato com ele, mas me parece que ele tem uma agenda bem cheia e não consegui falar com a secretária dele também. Então, eu pedi para ela quando começaram, né? Perguntei para ela quando começaram os sintomas, né? Ela disse que desde os 10 anos ela sempre teve muito fluxo menstrual, mas foi após os 20 anos de idade que os sintomas começaram a intensificar. Muita cólica, e o fluxo aumentou muito, e depois dos 30 anos, os sintomas pioraram significativamente. Ela chegou a ficar um mês inteiro menstruada. Foi quando o médico acabou se convencendo de que era melhor fazer a cirurgia, né? Que acabou não acontecendo. Então, quais eram as principais consequências, né? Perguntei para ela. Ela disse que tinha muita fraqueza e por isso não podia fazer exercício físico, que fazia piorar o sangramento. Ela gosta muito de esporte, de andar de bicicleta, ela não podia fazer nada disso. Ela menstruava 30 dias ininterruptamente, né? E com muito fluxo. Ela disse assim: minha qualidade de vida era péssima, péssima, sempre estressada e com dor, além de muitos gastos financeiros com medicamentos, vitaminas para suplementação e etc. Por quanto tempo ela sofreu com esse problema? Desde os 20 anos, né, que intensificou mais, e ela disse a metade da minha vida. E como estava, né, o tamanho? Agora vamos falar sobre os resultados, né, do mioma em si através dos exames. Então, antes do tratamento, o maior mioma estava do tamanho de um limão. Ele media 493 centímetros cúbicos. E quando ela voltou no médico, depois de, acho que a gente tinha ali um ano e pouco de tratamento, não, desculpa. O maior tinha desculpa, só voltando aqui. Esse maior tinha 493 centímetros cúbicos e tinha mais 5 miomas menores, que totalizava 6 miomas, então, que ela tinha no útero. Depois do tratamento com MDR, eu acho que ali um ano e pouco, esse mioma, os pequenos, ela falou que nem apareceram mais nos exames, porque ela não fez aquele exame mais minucioso, né? Então, eles nem aparecem. Ele transmutou no útero dela esse mioma maior. Ele mudou de lugar no útero. Isso que o médico ficou impressionado. E com essa mudança, ele não foi alimentado, então ele foi diminuindo. Ele foi reduzindo, reduzindo e chegou a 193 milímetros cúbicos.
Então, ele reduziu assim drasticamente. Foi quando o médico ficou apavorado. Perguntou: o que que você fez? O que que aconteceu? Isso aqui serve para estudo e coisa e tal, né? E aí, no último exame que ela fez agora recentemente, ela fez uma ultrassonografia, né? E esse mioma estava com 120 centímetros cúbicos. Então, assim, quase nada perante o que tinha, né? E o médico acredita que ele vai diminuir mesmo, assim, até desaparecer. Então, esta é a situação, né? E eu perguntei para ela, ela quis escrever, na verdade, ela queria até mandar um áudio, sabe? Ela bem assim, agradecida, né, por todas essas mudanças, porque não foram só essas mudanças, eu estou falando, né, especificamente da questão dos miomas, mas ela mudou completamente, e ela descreve isso aqui no texto que eu vou ler a seguir. E que é outra coisa que eu lembrei aqui que eu ia falar também? Ah, que através dessa paciente, eu já recebi mais de 10 pacientes. Quase todos os meses eu recebo um paciente que é indicado por ela. Tá? Eu tenho pacientes do exterior, de outros países, assim, que ela indicou o meu nome. Então, assim, valeu a pena. Uma paciente que valeu a pena em todos os sentidos, né? Valeu a pena ter ficado esses 2 anos e poucos, me dedicando a ela, estudando bastante, fazendo curso, porque esses pacientes mais complexos, mais difíceis, nos obrigam a estudar, né? A buscar mais conhecimento, mais informação. Então, eu procurei me formar bastante, me dediquei muito e compensou em termos da qualidade de vida dela, né? Da mudança que aconteceu na vida dela. Inclusive, até a companheira dela hoje é minha paciente, ela me encaminhou, né? Então, assim, eu me sinto assim muito realizada com esse trabalho, né, que nós fizemos. E claro, o paciente tem uma responsabilidade, né? O paciente que se compromete, que faz tudo o que precisa ser feito, que acredita, né, e que tem um bom vínculo com a gente, ele atinge resultados assim muito satisfatórios. Então, ela escreveu o seguinte: o principal resultado que eu obtive com a psicoterapia MDR foi conseguir lidar com uma pressão psicológica e o estresse que eu enfrento no trabalho e na família e comigo mesma. Sinto que o MDR me reorganizou como um todo. Então, muitas provocações que eu sofro no trabalho já não me afetam mais como antigamente. Hoje eu sou capaz de bloqueá-las. A partir do momento que eu consegui bloquear esses ataques externos, meu corpo foi se fortalecendo. De acordo com o meu ginecologista, o estresse que eu sofria agravava o sangramento menstrual e, segundo ele, os miomas se alimentavam desse sangue. Ou seja, quanto mais eu me sangrava, mais eles cresciam. Quanto mais eu sangrava, mais eles cresciam. Após 2 anos de tratamento com o MDR, fazendo meus exames de rotina, descobri que o maior mioma que eu tinha havia se movido de um lugar para outro dentro do meu útero. Ele foi para um local onde não recebia mais fluxo sanguíneo e, por isso, ficou inativo. E a cada exame de rotina realizado de 3 em 3 meses, ele vem diminuindo de tamanho. Para finalizar, hoje minha menstruação é regular, entre 4 a 5 dias, de fluxo moderado, uma situação inédita aos 40 anos de idade. Meus profundos agradecimentos à psicóloga Regina Robertson e a toda a comunidade MDR, que transformou minha vida de uma forma que eu nunca imaginava. Eu não tinha emocionado. Parabéns pelo trabalho e que outras vidas possam ser curadas com essa metodologia. Gratidão. Então é isso, gente. É muita satisfação, né? É muita satisfação trabalhar com uma abordagem que promove resultados assim, muito além do que a gente imagina. É incrível. Obrigada, colega. E aí, Regina, eu costumo dizer assim, tem coisa que não tem preço. Você falando nisso que é uma paciente pro bono, que veio lá no começo da tua formação, né? E de repente uma E eu história dessa, mantive, né? fale.
eu falei, eu mantive essa condição até concluir o processo dela, né? Eu não negociei valores com ela. Aham. Porque geralmente no nosso projeto sociais a gente sugere de 8 a 12 sessões gratuitas, né? E depois você negocia o valor que o paciente puder pagar, né? Mas aí, repito, tem coisas que realmente não tem preço, porque esse retorno, esse preço, né, volta de N formas. Inclusive, ela te encaminhando esse tanto de paciente aí, e esse com certeza encaminhando outros, né? E assim, as nossas agendas ficam completamente lotadas. Mas eu queria Esses abrir. pacientes, Fale. exatamente. Eu queria abrir para as meninas, se tem Eu algum ia dizer que comentário. Ah, acho que está com um pouquinho a gente está com um pouquinho de tempo aí entre a fala de uma e da outra. Mas é uma questão da tecnologia, viu? Eu ia dizer o seguinte, que eu... Ah, fugiu. Pode falar, depois eu lembro. daqui a pouco você lembra. Fugiu. Então, vamos abrir um Aham. pouquinho agora para as colegas fazerem algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento. E eu já queria começar fazendo uma pergunta assim: que ligação você faz com tudo isso, você que viveu tão de perto a experiência, já que em nenhum momento, pelo que você nos contou, né, a queixa dos miomas entraram no plano de tratamento? Como é que você, que explicação, e aí traz o olhar da medicina germânica, enfim, que explicação você que viveu o caso de perto traz para nós, especialmente para Foi quem é uma... leigo. Uhum. Foi exatamente por isso que eu trouxe toda essa explicação sobre traumas, né? Para a gente ver a profundidade do trauma, a expansão, né, dos efeitos do trauma. Porque, na verdade, assim, ela tinha esse problema, mas ela sabia que ela tinha traumas profundos, que ela tinha feridas profundas, né? E ela queria atender essas necessidades. E até porque ela já vinha também de um processo, né? Já tinha feito psicoterapia. Então, ela já tinha uma noção, né, de que esses traumas estavam causando o adoecimento dela de uma forma geral, né? Não só apenas na questão emocional. Então, para mim, está totalmente, diretamente relacionado tudo que a gente estuda, né? Tudo que a gente pesquisa, as doenças, né? Então, não tem essa divisão, essa dissociação, é corpo, é mente, tudo é uma coisa só, corpo e mente está no mesmo pacote, né? Está na mesma embalagem. Então, tudo que a gente sente, tudo que impacta o nosso emocional, impacta também o nosso fisiológico, impacta a nossa saúde física, né? Então, para mim é isso. Né? Então, não precisou falar, e eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Porque hoje eu vejo assim, muitas pessoas preocupadas com diagnósticos, né? Eu já trabalhei muito com avaliação psicológica, parei, eu tenho muito material de avaliação psicológica, estou querendo vender, desfazer, porque a gente fica muito presa a diagnóstico, gente, problemas de saúde, né? Tanto física quanto emocional, servem apenas assim o diagnóstico para a gente ter uma diretriz, né? Mas na verdade são sintomas, são Uhum. sintomas. Então, assim, mesmo um problema como esse, e para a informação, assim, vou falar para vocês, eu passei por isso. Eu tenho esterectomia, eu sofri quase como ela, entende? Eu tive endometriose e vários miomas, eu tive que passar por 3 cirurgias. E a Uhum. minha médica, a que me operou a última vez, ela me disse que eu ia ter que fazer tratamento para o resto da vida, que endometriose não tem cura. Eu não acreditei nisso. Eu nunca mais tive problemas. Já tem 14 anos que eu fiz a cirurgia, eu nunca mais tive problemas. Porque eu cuidei do meu emocional, porque eu sabia que o problema que eu tinha a ver com o meu emocional, com as minhas dificuldades, com as minhas perdas na época, assim, várias situações, né? Te Obrigada respondi, Edneide? por compartilhar com a gente uma dacinho da sua história, sim, com certeza. E eu fiquei te ouvindo e lembrando quando você falou assim, ela passou um mês sangrando, né? Então ali tinha um corpo chorando, né? Não tem expressão lágrimas de Lamentando. Os sangue, abusos, né? Os abusos da tudo, infância, né? Da tudo, a adolescência. própria relação, os transtornos de apego, né? A própria relação com aquela mãe, porque assim, colocar um bebê num baú. Eu fiquei pensando na minha netinha agora. Meu Deus, nós jamais faríamos isso com Mariana. Jamais, jamais, jamais. Mariana tá aqui, Uhum. todo mundo brigando para dar cola a Mariana. O lugar de bebê é aqui no colo, entendeu? É, Então, assim, tinha um aconchego, corpo né? chorando. Quando esse corpo conseguiu calar, parou de alimentar a doença, que era o mioma. Muito interessante. Exatamente.
Muito interessante. Alguém tem algum comentário, meninas, para fazer para a Regina? Algum feedback? Como é que reverberou em você aí essa história tão linda? Não, assim, Eu primeiro acho que boa a gente noite, fica. né? Oi? Pode falar. Começa Primeiro a boa música, né, noite, Ju? né? É, Vai lá. então me perdoe, eu vou Gisele, peraí, Ju, só Gisele e agradecer. depois Solange. Vamos lá, Ju, pode falar. Só agradecer, né? Assim, foi maravilhoso, é muito gostoso ver você falando, Regina. Você fala assim com a propriedade. E assim, Obrigada, depois querida. você tem que falar para a gente sobre essa novidade aí que você está trabalhando com essa questão, né? Como foi que você falou, germânica? É medicina germânica. Então, que a gente precisa estar na ponta, né? E assim, concordo com você com essa questão de diagnóstico, isso é muito complexo, a gente precisa contextualizar. Eu sonho que um dia os médicos consigam fazer isso, sabe? Eles saiam dos sintomas e olhem para a pessoa. A Então, medicina parabéns. germânica está fazendo, a medicina integrativa está fazendo isso. Fazer isso. Pronto. Ainda está engateando, mas vai chegar lá, se Deus quiser. Tenho fé. Muito. Pois obrigada, minha flor. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo por Eu que por agradeço, compartilhar. querida. Um abraço. Outra. E, Ah, Regina, parabéns, né, por esse trabalho. Eu acho Obrigada, Gi. que esse é um exemplo muito bacana, realmente, para a gente ver essa questão do diagnóstico, você falou, né? E você trabalhou ali um sintoma sem saber que ele existia, né? Porque você foi lá atrás na história, foi trabalhando as causas, e isso é muito fantástico. Eu acho que essa abordagem do MDR é fantástica por isso, né? A pessoa realmente não precisa nem te falar sobre, né? Às vezes ela nem está sabendo que ela está trabalhando, inclusive, aquilo, né? Aquela questão, aquele sintoma, né? E realmente tudo é sintoma. Você estava falando que no início da sua fala, que não aceita que o câncer tem a ver com essas questões Uhum. emocionais, né? Eu vi um médico da medicina integrativa, inclusive, falando que ele, várias doenças ele considera como sintoma, né? O câncer, diabetes, obesidade, Alzheimer. Exatamente. Então, é por aí, né? Então, é pegar a história da pessoa, trabalhar esses traumas, essa vida aí cheia de detalhes, cheia de sofrimento, de abuso, de rejeição, de comparação, de humilhação, né? Claro que eu vou chorar, claro que eu vou sangrar, né? Sangrava internamente, Uhum. silenciosamente, vamos dizer assim, Uhum. né? Discretamente, né? É fantástico, Ocultamente, parabéns. né? Ocultamente. Totalmente. Ah. Sim, Obrigada, Gisele. Deixa eu aproveitar aqui e dizer para beijo. você que eu fiquei 22 dias aí em Belo Horizonte, queria tanto te ver, tentei combinar Pois com a é, Áurea, um absurdo. mas eu A gente estava estava tão focada em perto. problema de saúde. E ali pertinho, eu estava ali pertinho na Savassi, fiquei sabendo que seu consultório é na Savassi, né? É, Mas eu vou voltar em agosto, daí eu te faço uma visita, que eu estava assim focada no cuidado com a minha tô sogra, foi bastante esperando. tumultuada, mas Um eu vou aí. cafezinho e pão de queijo. Ok, vou te Isso. visitar. Beijo. Obrigada, querida. Obrigada, Gisele, por sua participação. Solange, depois Jacira. Ok. Boa noite, gente. Boa Linda noite. essa história, Regina. Fiquei assim, né? Parabéns para você, a forma como conduziu, como as coisas foram. E para mim reverberou no sentido que eu fui uma pessoa que, quer dizer, eu tenho miomas, né? Mas aí começaram algumas conexões daquilo que você ia contando na história, falar, meu Deus, se eu tivesse descoberto a MDR na época, né? Poderia, porque tem tudo a ver, né? E se eu for olhar para a minha história, tem algumas conexões aí que fazem sentido, Olha né? só, que Por isso que eu acho legal. que tem a ver, sim, né? Com os traumas, com a nossa somatização. Eu fiquei impactada. Muito lindo esse caso. Muito parabéns como você conduziu, que foi assim magnífico, Obrigada. Muito viu? obrigada, Magnífico, querida. tá? Ok. Obrigada mesmo. Um beijo. Obrigada, Beijo. Solange, pela sua participação. Jacira, querida. Oi, Regina, primeiro te cumprimentar, um Oi, trabalho querida. maravilhoso, maravilhoso, parabéns, muito bem Obrigada, muito obrigada. conduzido. Você citou vários protocolos. Eu não conheço todos eles, não, mas acho não, com certeza ajudou muito, né? E queria saber, assim, você foi colocando, você foi usando esses protocolos conforme, como se fossem alvos que iam surgindo e você ia fazendo esses De protocolos? acordo
de acordo com como ela se apresentava. Entende? Porque tinha vezes que ela vinha com uma demanda que tinha surgido, por exemplo, ela tinha uma apresentação muito importante e ela estava totalmente ativada, muito estressada, muito ansiosa, trabalhava um protocolo para aquela situação. Ou talvez uma situação de trabalho, que ela tinha que enfrentar essas colegas, que ela tem esse conflito, ou às vezes uma prova que ela tinha que fazer e ela estava muito ansiosa. Eu fui trabalhando de acordo com fui dançando conforme a música, entende? Tá. Mas o Literalmente. gestacional que você também colocou, isso foi mais no início, então, onde você trabalhou Foi a mais no história início. Foi dela, quando eu, mais a foi assim, história. deixa eu explicar. Como foi uma das primeiras pacientes, eu fui fazendo formações, fui fazendo cursos. Então, todos aqueles protocolos que eu acreditava que seriam interessantes, até porque eu tive muita dificuldade ela, né, teve muita dificuldade de mudar ela tinha muita raiva, porque ela tinha muitas experiências muito intensas, né? Então, a questão da raiva foi o nosso maior desafio. Então, eu ia tentando identificar onde que estava, né, a causa dessa raiva, e aí eu ia utilizando esses protocolos, entende? Ah, tá. Eu analisava a realidade, o que ela Entendi. estava trazendo, alguns eu preparava antecipadamente, mas aconteceu várias vezes eu preparar uma sessão e a sessão ser totalmente diferente com ela, como com É, outros pacientes também, né? Então, assim, eu deixava de lado e atendia aquela demanda que ela tinha naquele momento, que ótimo, usando Regina, esses obrigada. recursos. Você sabe que me fez lembrar, o primeiro paciente MDR que eu tive, também o primeiro, assim que formada, ela teve, conforme eu fui fazendo os movimentos, ela paralisou as pernas, eu me assustei muito, que a gente vê isso na apostila, né, a somatização, tudo no corpo. E aí eu fiz o que aprendi, né, fui indo até destravar. E aí ela contou que ela nunca mais tinha lembrado disso, quando ela tinha 5 anos, a perna dela ficou presa entre dois carros, assim, né? E ela estava com a mão, o pai dela estava segurando a mão dela, o pai dela era um alcoólatra, eles estavam na praia. Bom, conversamos isso, processou, reprocessou, e aí depois de um mês, dois meses depois disso, mais ou menos, depois dessa sessão, ela falou, nossa, Jacira, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou, eu voltei a dirigir. Eu não dirigia mais, fazia muito tempo, eu fiquei com medo de dirigir faz tempo. Falei, quê? Mas você nem me falou isso? Ela falou, mas eu não lembrava, e nem trouxe para você, porque não era isso a Exatamente. minha queixa. Uhum. Aí me lembrei, porque ela não trouxe como queixa, tenho medo de dirigir. Ela tinha carta, mas tinha anos que não dirigia. E Uhum. depois dessa sessão que ela ficou presa nos carros, olha só, que com o pai segurando, soltou. Uns 2 meses ela me contou isso. Eu falei, gente, que louco, né? Minha primeira paciente de MDR. Olha só. Trabalhando uma rede de memória, acionou essa outra, mesmo sem ela se dar conta, e o resultado é essa saúde, Uhum. lá na Incrível, né? capacidade de conseguir dirigir. Muito legal, É fantástico. incrível. Por isso que eu digo, Obrigada, eu tenho, Jacira. por isso que eu digo, eu tenho 16 anos que eu faço MDR e eu ainda me surpreendo com o que eu vejo acontecer na minha frente todos os dias. Todos os dias. E quero continuar me surpreendendo. É Regina, verdade. querida, muito obrigada, tá? Mais uma Obrigada. vez, Ótimo, pela sua Eu maravilhoso. que agradeço. disponibilidade de compartilhar com a gente esse caso tão rico. E daqui a um mês nós teremos um tema super interessante com nossa querida Célia Basile. Esquizofrenia, será? Ai, eu estou curiosa. Nossa, A princípio, o título é esse. Eu digo, Célia, temos que falar de MDR aí nesse título. Então, pelo que eu já percebi, se não me engano, é um paciente que chegou com diagnóstico de esquizofrenia e com MDR viu-se que não era. Então, anotem aí a última quinta-feira de junho, se não me engano, é dia 27, para estarmos todas aqui, né, no Compartilhando a Minha Prática do mês de junho, sempre nas últimas quinta-feiras de cada mês. Esse mês a gente fez uma semana antes, porque eu vou estar viajando semana que vem e não tinha disponibilidade para fazer, tá? Mas vamos ouvir o que a Célia tem para nos dizer daqui a um mês sobre esquizofrenia. Será que? nossa. Ok, Ô, menina? Adneide, Oi, eu Eliane. gostaria de parabenizar a Regina. Ela fala com tanta propriedade, né? Que dá Ah, até vontade de ser obrigada, minha amiga. paciente dela, né? Mas eu fico pensando, né? Ela fala
fala com muita delicadeza, Segurança, né? segurança. Parabéns. Muito obrigada, é muito bom esses feedbacks, porque às vezes a gente não se vê assim, né? Me parece, a impressão que eu tenho é que eu não estou passando tanta segurança. Que legal, muito Tá, bom, Liana, muita, muito muita, obrigada. muita. Tá. Obrigada. Ok, gente, boa noite então a todos. Boa Vamos noite. encerrando Boa essa noite, gravação. obrigada, Adneide, obrigada a Mais uma todas as vez, Regina, colegas aí. muito